Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, voltando com os vídeos e estou preparando, o material com relação à NBC-TG03, que fala sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Então, hoje eu vou falar sobre essa norma brasileira de contabilidade, tá? Técnica, que fala sobre essa demonstração, que gera tanta confusão, que gera tantas dúvidas, no pessoal que vai fazer os concursos, que vai fazer o exame de suficiência. Então, se você gostou desse vídeo, você curte ele, se tiver alguma dúvida, comenta, tá? Que eu vou responder. E aí você se inscreve também no canal, porque eu vou estar divulgando outros vídeos, tá? Resolvendo algumas questões, tá certo? Então, dá uma ajudinha aí, coloca seu ok, no vídeo, curte ele, tá? Porque aí me ajuda a desenvolver cada vez mais os vídeos. Então, vamos lá. Hoje, eu vou tratar desse assunto de maneira bem breve, resolver umas questões que foi dúvidas de muitas pessoas, e aí falar um pouco, do que é essa demonstração dos fluxos de caixa. Primeiramente, essa demonstração é uma demonstração que nova na legislação brasileira, ela veio lá com 11.638 de 2007, que trouxe essa nova abordagem com relação a 6.404, ela alterou a 6.404, que é a lei das SAs, e aí ela trouxe junto com essa demonstração várias outras abordagens, vários outros conceitos. Então, a demonstração dos fluxos de caixa veio em substituição, a DOA, que era a demonstração de origens e aplicações de recursos. Então, ela veio justamente substituir essa demonstração. Então, tome cuidado se disserem alguma questão, se falarem por aí que a DOA existe, vocês, não existe mais. A demonstração que substitui ela é a demonstração de fluxos de caixa, a DFC. E aí nós vamos ver um pouquinho o que é que fala essa demonstração. Pelo próprio nome, a gente vai observar que existem aí fluxos de caixa que a gente precisa analisar. Que fluxos são esses? Fluxos de entrada e fluxos de saídas de caixa. Mas aí, antes de a gente conhecer, da gente observar como é que funciona essa demonstração, vamos aqui a alguns conceitos, tá? Iniciais, algumas definições, que a própria norma, ela traz. Primeiro, ela diz a definição do que seria caixa, porque se fala da demonstração dos fluxos de caixa, o que seria caixa? A norma diz que compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, ou seja, aquele dinheiro que está lá no banco disponível para que você use, tá? Então, aquele valor que você tem lá no banco disponível, ele também vai ser classificado aqui para demonstração de fluxo de caixa como caixa, certo? É o valor que eu tenho lá em caixa, em numerário em espécie, e aquilo que eu tenho, tá, lá no meu banco. Então, isso aí vai ser considerado caixa. Ele também fala sobre equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa também são classificados e vão participar dessa demonstração. E o que é que ele considera, O que é que a norma considera como equivalente de caixa? São as aplicações financeiras de curto prazo, de 3 ou menos, de até 3 meses, Então, aquelas aplicações financeiras que eu tenho ali de curto prazo, mas que ultrapassam 3 meses, talvez não seja considerado como curto prazo, tá certo? Então, vamos classificar aqui essas aplicações de até 3 meses, que elas são de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um significante risco de mudança de valor. Ou seja, em um período é extremamente remoto a possibilidade de que esse valor que está lá, ele vai modificar. Então, por isso que ele vai ser classificado aqui como um equivalente de caixa. Então, é só lembrar que essas aplicações financeiras de até 3 meses são equivalentes de caixa, tá? E o que seria fluxos de caixa? São as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Então, como eu tinha falado para vocês, A demonstração de fluxo de caixa, ela vai trazer justamente essa movimentação. O que entrou de caixa e equivalente de caixa e o que saiu na entidade, tá? E esse fluxo, ele vai ser dividido em 3 principais atividades. Então, a DFC, ela é dividida em 3 atividades principais, que são as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, qualquer questão que fala sobre os fluxos das atividades
que compõem a DFC, vocês vão lembrar que existem essas três, tá? E o que é que a norma traz sobre elas? Vamos ver. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então, é aquelas atividades que vão gerar a receita da entidade, né? Que vão compor a receita da entidade, assim como suas despesas. Então, vão ser classificadas lá como atividades operacionais. Existem também as atividades de investimento, que são aquelas referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, aqueles investimentos que eu tenho, né, que não estão inclusos lá nos equivalentes de caixa, que ultrapassam os 3 meses, e aquelas contas que estão no longo prazo, né, no ativo de longo prazo, sejam eles mobilizados, sejam eles investimentos ou intangíveis, eles serão classificados aqui como atividades de investimento, tá? E as atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiro da entidade. Então, são aquelas atividades que envolve o capital do acionista, né, o capital da empresa, o aumento de capital, né, que envolve o pagamento de dividendos, que envolve a questão dos empréstimos e financiamento. Então, ela está mudando a composição, o quê? Do capital próprio e do capital de terceiro da entidade. Tá certo? Então, todas essas atividades que fazem essa alteração vão ser classificadas como atividades de financiamento. Então, como é que funciona as atividades, né? Quais são as atividades que compõem, né, a DFC? Primeiramente, a principal é as atividades operacionais. Elas estão relacionadas às principais atividades geradoras de receita da entidade. Ou seja, aquelas atividades que fazem parte do dia a dia da entidade. Por exemplo, venda à vista, seria um exemplo de uma entrada de caixa, né, das atividades operacionais. Uma despesa, por exemplo, pagando um fornecedor, seria um exemplo de uma atividade operacional de saída de recursos. Então, né, segundo a norma, o que é que ela diz? Que geralmente essas atividades, elas resultam de transações e outros eventos que entram na apuração do lucro do período. Ou seja, se essas atividades elas vão afetar o lucro, né, da empresa, vão afetar lá a minha DRE, então ela faz parte das atividades operacionais. Nós temos também as atividades de investimento, que elas relacionam-se normalmente com o aumento, que é a aquisição, e a diminuição, que é a venda dos ativos de longo prazo, não circulantes, né? Aquelas ativos que estão lá no não circulante, como eu tinha falado para vocês. Imobilizado, investimentos, intangíveis, né, que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Agora, cuidado, por exemplo, a aquisição, ou seja, um aumento no ativo imobilizado, é uma saída de recursos. Por quê? Porque eu estou pagando para adquirir aquele imobilizado. É um exemplo. E quando eu diminuo meu ativo de longo prazo, eu estou entrando recurso. Então, é uma entrada, né, de recursos na entidade. Então, cuidado nessas transações. E nós temos, por último, as atividades de financiamento. Elas relacionam-se com os empréstimos de credores e investidores à entidade, ou seja, aquilo que faz parte da atividade, né, relacionada ao aumento do capital, à mudança do tamanho e da composição do capital da entidade. Tá? Então, aquilo ali que eu empresto, que eu pego emprestado a terceiros, né, que eu tenho a pagar a terceiros, e o que eu tenho a pagar aos meus investidores fazem parte, né, das atividades de financiamento, como o próprio nome já diz. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês a um ponto extremamente importante, né? Todas as normas que a gente conhece, existem as exceções. E não é diferente na NBCTG 03, que fala sobre a demonstração dos fluxos de caixa, né? E o que é que faz parte das exceções? Nós temos os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos, né, que vão ser classificados, pagos e recebidos, que vão ser classificados de forma distinta nessa demonstração de fluxo de caixa. Então, vamos ver o que é que a norma diz, né? A CPC 03, ele encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos, ou seja, aqueles juros que a gente tem numa nota fiscal, que a gente paga para um fornecedor, ou que um cliente paga para a gente, tá certo? Esses juros aí,
E os dividendos e juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração dos acionistas recebidos, tá? Como fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, ó, os dividendos e os juros sobre capital próprio que foram recebidos, eles fazem parte das atividades operacionais. Agora, aqueles dividendos e juros sobre capital próprio, essa remuneração dos acionistas pagos, tá certo? Que foram pagos, eles vão ser classificados como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Se a gente for observar aquilo que a norma diz, faz todo sentido. Por quê? Porque aqueles juros que eu recebo, aqueles juros que eu pago dentro da minha nota fiscal, né, eles vão lá para a minha DRE. Então, eles vão auxiliar o quê? Na apuração do meu lucro no período. Né? Ele vai aumentar ou vai diminuir, dependendo do critério, do fato que está ocorrendo. Da mesma forma com dividendos e juros sobre capital próprio, né? Se eu recebo, né, se eu tenho essa forma de remuneração através de dividendos ou de juros sobre capital próprio, ele também vai lá para a minha DRE como uma receita. Então, faz todo sentido eles participarem das atividades operacionais. Agora, se esses dividendos ou juros sobre capital próprio eu estou pagando, eu como empresa, então ela vai o quê? Ela vai mudar a estrutura, ela vai mudar a composição, tá? Do capital de terceiros da entidade, tá certo? Então, por isso que ela é classificada lá como atividades de financiamento. Então, vamos, né, memorizar essa situação. Então, se eu tenho juros sobre nota fiscal, né, eu estou pagando ou recebendo juros, por exemplo, eu vou pagar uma prestação de um financiamento ou do empréstimo. O pagamento de um empréstimo, né, do montante do empréstimo, ele vai ser atividade de financiamento. Agora, os juros que eu pago sobre essa parcela, ela vai ser classificada como atividade operacional. Então, se eu estou pagando juros ou recebendo juros, ela vai ser classificada como atividade operacional. Se eu estou, né, recebendo dividendos ou juros sobre capital próprio, tá? Eu como um acionista de uma determinada empresa, então isso eu vou classificar como atividade também operacional, porque está contribuindo, né, para a apuração do meu lucro. Agora, se eu estou pagando dividendos ou juros sobre capital próprio com a forma de remuneração, isso vai ser classificado como atividade de financiamento, tá? Porque é uma forma, né, que eu estou modificando a estrutura, né, de capital de terceiro da entidade. Eu estou pagando lá, é uma obrigação que eu tenho para pagar aos meus acionistas, tá certo? Qualquer uma outra classificação diferente dessa deve ser evidenciada em notas explicativas, tá? Então, vamos ter cuidado com essas observações, ok? Terminado essa abordagem geral sobre a demonstração dos fluxos de caixa, nós vamos para conhecer quais são os métodos, tá, de elaboração da DFC. Então, são dois métodos distintos, tá? Ou eu elaboro pelo método direto, tá, DFC, ou eu elaboro pelo método indireto. Muitas questões abordam a seguinte situação. Eu tenho que elaborar por dois métodos distintos a minha DFC. Errado. Eu elaboro ou pelo método direto, ou eu elaboro pelo meu método indireto. Ou é um ou é outro. Não são os dois, né, de forma simultânea. Então, eu preciso ter cuidado com essa situação, ok? Então, vamos lá. Pelo método direto, né, eu vou ter a classificação que a gente já conhece, que são as atividades operacionais, de investimento e de financiamento de forma segregada. São as principais classes de recebimento bruto e pagamento, né, que são divulgadas. Então, eu vou pegar a DFC e separar pelo método, pelas atividades operacional, de investimento e de financiamento. Diferente se eu for abordar pelo método indireto, porque pelo próprio nome já diz. Por que indireto? Porque quando eu for calcular as atividades operacionais, antes eu preciso o quê? Ajustar o meu lucro, porque dentro do meu lucro existem despesas e existem receitas que não afetaram, né, de forma de caixa, de forma numerária, né, a DFC. Um exemplo seria a depreciação. A depreciação, ela é uma despesa, mas que efetivamente não afetou o caixa.
Receita com equivalência patrimonial, efetivamente não afetou meu caixa só quando eu receber, né, os dividendos que aquela empresa ela me propõe. Então eu preciso ajustar o lucro a partir dessas despesas e essas receitas, assim como a variação que eu tenho dos ativos, né? Os ativos que eu tenho, os ativos e passivos. Então, eu vou ter que ajustar, né, o que eu tive de um período anterior a um período atual, de ativos e passivos, e encontrar minha atividade operacional de forma ajustada. Então, o que vai modificar justamente o método de outro é a forma que eu apuro, né, essas atividades operacionais. E uma, eu vou elaborar a partir das principais entradas e saídas de caixa, né, e equivalentes de caixa, e no outro, para eu começar a fazer essa análise, eu preciso ajustar o meu lucro, tá? De acordo com essas contas que não afetaram efetivamente meu caixa, meu equivalente de caixa, tá certo? Então, são esses dois métodos de elaboração da DFC que nós conhecemos. E aí nós entramos nas questões. Eu vou resolver aqui com vocês duas questões bem interessantes com relação à DFC e destacar alguns pontos que eu acho necessário, tá certo? Primeira questão que nós vamos resolver foi relacionada ao exame de suficiência em 2017, foi a primeira prova. E o que é que ela diz? Uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa relativa ao ano de 2016. Uma dica, sempre destaquem as datas, porque é importante para quando vocês forem resolver a questão efetivamente. E aí ele deu, ó, as entradas de caixa, então se são entradas de caixa, né, são valores positivos. E se são saídas de caixa, né, eu vou estar colocando como negativo lá na minha demonstração. Então ela dá aqui, ela elenca quais foram os recebimentos e quais foram os pagamentos que, né, saíram do meu caixa. E ele acrescenta aqui uma informação. O saldo de caixa e equivalente de caixa era de 12.800 em 31 de 12 de 2015. Então, isso aqui era o saldo inicial, né, do meu caixa equivalente de caixa no ano de 2016, tá? A gente deixa essa informação um pouquinho separada, porque ele está falando aqui no ano de 2016. Considerando-se apenas as informações apresentadas e é de acordo com a NBC-TG 03, demonstração dos fluxos de caixa, em relação à demonstração do fluxo de caixa, é correto afirmar que, letra A, o caixa líquido gerado pelas entidades operacionais é de 14 mil. B, o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é de 68 mil. O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é de 120 mil. E o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil. Vamos fazer uma observação. A primeira observação nessa situação. Quando eles falarem aqui que está gerando caixa, o que é que nós precisamos observar? Que o saldo dessas atividades foi um valor positivo, certo? E se eles falarem que estão consumindo caixa, ou equivalente de caixa, tá certo? Eles estão falando que as atividades naquele período, né, que o saldo daquelas atividades, eles foram negativos. Então, vocês sabendo disso, fica muito mais fácil para que vocês consigam observar a questão quando estiver falando gerando ou consumindo. Então, se ela gerou caixa, né? Então, quer dizer que aquele saldo daquela atividade, né, tem um saldo positivo. Se ele fala que aquele saldo daquelas atividades foi um consumo de caixa, então foi porque ela consumiu mais caixa do que gerou. Então, tem um consumo, então um valor negativo, tá certo? Então, essa é a primeira observação que eu coloco aqui para vocês, ok? E aí, nós vamos começar a fazer a resolução. Mas antes, vamos voltar aqui na questão, que eu também dou uma segunda dica. Vamos classificar aqui na questão o que seria atividades operacionais e atividades de investimento e de financiamento, tá? Primeiro, dentro das entradas de caixa, recebimento por vendas de mercadorias à vista. Vendas de mercadorias faz parte das atividades fins da empresa, né, dentro do seu dia a dia. E quando eu vendo mercadoria, eu estou contribuindo para a geração do meu lucro. E foi à vista.
Se fosse a prazo, não ia entrar aqui na minha DFC. Então, como foi à vista, aqui é uma atividade operacional. Então, a gente coloca atividade operacional. Como é entrada, o valor é positivo. Recebimento por venda de imóvel registrado no ativo imobilizado. Opa, eu sei que ativo imobilizado, né, está lá no ativo não circulante, então é uma atividade de investimento. Eu estou vendendo um imóvel, então está entrando recursos na entidade. Então, é uma atividade de investimento. E eu estou recebendo uma integralização de capital, ou seja, um acionista, um investidor, ele está colocando o dinheiro, né, que ele registrou lá no meu registro, né, que ele colocou lá dizendo que é a empresa, que dá tantos para a constituição da empresa. E hoje ele está constituindo, está integralizando o capital que ele prometeu lá, né? Então, ele está recebendo aqui 140 mil reais. Então, ele está aumentando a estrutura, né, do capital próprio da empresa. Então, é uma atividade o quê? De financiamento. Então, já identifiquei aqui esses 3 recebimentos, tá? O que seria a atividade operacional, de investimento e de financiamento. Vamos para as saídas de caixa. Nós temos aqui a primeira, pagamento de fornecedores por compra de mercadorias. Olha só, fornecedores, faz parte do dia a dia da empresa, faz parte do operacional dela. Então, se faz parte do operacional, então a atividade é o quê? Operacional, está lá no meu passivo circulante. Pagamento de despesas administrativas. Opa, a professora disse, ó, aquilo que contribui, né, para a apuração do meu lucro, seja ele receita ou despesa, também são atividades operacionais. Então, despesas administrativas também me ajudam na apuração do meu lucro. Então, atividade operacional. Pagamento por aquisição de um veículo para uso. Ó, estou mexendo lá no meu ativo não circulante, no imobilizado. E só que eu estou adquirindo, para eu adquirir um ativo imobilizado, então eu desembolso um valor. Então, aqui é a atividade de investimento, tá? Porque está afetando lá meu ativo não circulante. E eu estou pagando ó, o valor principal do empréstimo bancário. Ó, eu sei que empréstimos e financiamentos são atividades de financiamento. Lembre também das exceções, tá? Que é juros que eu pago, juros que eu recebo, que são aqueles dividendos e juros sobre capital próprio que eu pago e o que eu recebo. Lembrem sempre dessas regras. Então, como nós temos aqui o que é que entrou, né? O que teve de entrada de caixa e o que teve aqui de saída. Como é que eu faço para resolver, né, essa questão de DFC? Numa situação como essa, tanto faz as formas que você vai fazer, né? Vocês podem fazer de forma vertical, como vocês podem fazer de forma horizontal. Eu vou fazer aqui de forma horizontal. Então, nós vamos primeiro para as atividades operacionais, tá? Atividades operacionais, ok? Atividades operacionais. Dentro das atividades operacionais, eu vou colocar aqui aquilo que eu recebi. Aquilo que eu recebi foi o valor de 120 mil, que foi na venda que eu tive de mercadorias. Só que eu tive, além dessa entrada, por isso que o valor está positivo, eu tive ainda 2 saídas, que foram com pagamento de fornecedores e com despesas administrativas. O pagamento de fornecedores foi o valor de 90 mil. E o valor que eu tive com relação às despesas foi o valor de 16 mil reais. Então, o meu saldo aqui de caixa vai ser o valor positivo de 14 mil reais. Ó, positivo. Se foi positivo, ele gerou caixa, porque o valor está positivo. Vamos para as atividades de investimento. Atividades de investimento. A atividade de investimento. Eu recebi, né, com a venda do meu imobilizado, o valor de 50 mil. E eu comprei, eu adquiri um imobilizado no valor de 72 mil. Então, ó, eu tive uma venda, mas eu tive uma aquisição. Essa aquisição, o valor que eu desembolsei foi maior do que o valor que eu recebi. Então, nessa situação, eu vou ter um valor negativo de quanto?
de R$ 22.000. Se eu tive um valor negativo de R$ 22.000, eu não gerei caixa, eu consumi caixa. Então, eu tive aqui um consumo de caixa e não a geração. Já nas atividades de financiamento, eu tive um recebimento, não é? Eu disse a vocês que o investidor, né, o acionista, ele integralizou o capital no valor de 140 mil, mas que ele pagou, né, um empréstimo no valor de 120 mil. Ele pagou o montante de um empréstimo no valor de 120 mil. Então, ele tem um saldo aqui, mais uma vez, positivo no valor de R$ 20.000. Então, aqui, mais uma vez, ele gerou, né, caixa. Ele gerou caixa aqui nessa situação. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Nós vamos fazer, né, o total. O fluxo de caixa total, que vai ser igual. Eu vou pegar todos os resultados para eu identificar se meu fluxo de caixa total, né, de todas as atividades, ele deu positivo ou negativo. Primeiro, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi um valor positivo de R$ 14.000. Só que o fluxo, né, das atividades de investimento foi um valor de quanto? De menos 22 mil. E as atividades de financiamento foi um valor de 20 mil. Então, eu tive aqui um resultado positivo de 14 menos 22, eu tenho 8 mil negativo. 8 mil negativo com 20 positivo, eu tenho um valor positivo de R$ 12.000. Então, o meu fluxo de caixa geral foi o quê? Geração de caixa. Então, ele gerou caixa de forma total, o valor de 12 mil. Tá certo? Então, essas são as respostas de cada um dos fluxos, tá? Fluxos operacionais, de investimento, de financiamento e o total. Feito isso, vou lá nas opções observar qual seria. Letra A, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14? Sim, porque ele gerou caixa. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento foi de 68? Errado. Por quê? Porque não gerou, ele consumiu R$ 22.000. Então, estaria errado. Aqui, tá? C, o caixa líquido consumido, então estaria o quê? Errado, porque as atividades de financiamento não consumiu, ela gerou, né? Caixa, ele gerou o valor de 20 mil. E D, o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil. Ó, cuidado, o valor aqui está certo, mas ele não consumiu, ele fez o quê? Ele gerou. Então, cuidado nas questões. Então, a resposta correta aqui seria a letra A, tá certo? Então, observem, geração de caixa é aquele valor positivo, é quando eu tenho um fluxo de caixa, né, daquela atividade positivo. Quando eu tenho um consumo, é porque aquele fluxo de caixa, ele deu negativo, tá certo? Então, é uma dica para vocês quando forem resolver as questões. Agora, nós vamos resolver uma questão que foi do exame de suficiência de 2018, tá? Também bem interessante essa questão, mas super simples, tá? Que dá para vocês resolverem e prestar bem atenção, porque aqui eles querem usar justamente, querem perceber se vocês conseguem identificar aquelas exceções e se vocês conseguem classificar de acordo com as atividades, tá certo? De cada uma daquelas 3 atividades que compõem a DFC, tá certo? Então, o que é que essa questão diz? Uma entidade apresentava em 31 de 12 de 2016 o seguinte balanço patrimonial. Ele só tinha um caixa e um capital social, tá? Foi na abertura dela. Durante o ano de 2017, aconteceram os seguintes fatos na entidade. Olha só, foi no ano de 2017, como eu tinha falado para vocês, sempre prestem atenção nas datas, tá certo? Isso aqui aconteceu no ano de 2017. Se ele vai querer falar de DFC, tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado em algumas situações.
Primeiro, observar quais foram as transações que foram à vista. Então, a DFC, ela só vai envolver transações, né, à vista. Então, tudo aquilo que foi à vista ou foi por transferência bancária, né? Como eu tinha falado para vocês. Se foi a prazo e tal, então não entra na DFC, tá certo? E o segundo, observar as atividades, tá certo? Observar quais são as atividades que serão classificadas. Então, observar quais são as atividades que vão compor toda essa situação. Aí vamos para a primeira, uma compra à vista de estoque por 20 mil reais. Ah, foi uma compra à vista, então já é na DFC. De estoque. Estoque faz parte das minhas atividades operacionais. Então, eu já estou vendo aqui que isso aqui faz parte de uma atividade operacional. Se eu estou comprando estoque, então eu estou desembolsando recursos. Então, aqui vai ser uma saída de recursos. Então, vai ser um valor negativo, tá? Então, vai ser uma atividade operacional negativa. Eu vou colocar lá na minha DFC de forma negativa. Segundo, compra de moto para entregas por 30 mil. Vamos parar aqui, tá certo? Eu comprei uma moto. Se eu comprei uma moto, essa moto vai para onde? Para o meu imobilizado. Vai para o meu imobilizado, tá? Por 30 mil. Então, está lá no meu ativo não circulante imobilizado uma moto no valor de 30 mil. Só que ele diz assim, metade do valor foi pago à vista e o restante será pago em 2018. Opa, 2018 eu não quero saber, só quero saber 2017. Então, eu só vou considerar para o meu fluxo de caixa metade do valor, que foi o valor à vista. Então, ó, se está lá no ativo não imobilizado, vai ser uma atividade de investimento. E se eu estou pagando por uma compra, se eu estou comprando, adquirindo uma moto, então isso também aqui é uma saída de caixa. Então, mais uma vez, um valor negativo. No valor de quanto? De 50% de 30 mil, que é 15 mil, tá certo? Vou colocar aqui o valor de 15 mil, que foi o valor pago à vista. Terceiro ponto, o pagamento do seguro da moto, com vigência de 2 anos a partir de janeiro de 2017, no valor de 4.800. Isso aqui pegou muita gente. Quando eu pago um seguro, onde é que esse seguro está classificado? Está classificado lá no ativo circulante como, né, despesas antecipadas, porque eu estou pagando por uma despesa que ainda vai ocorrer, ou seja, o seguro, eu pago um seguro por causa de um sinistro que possa acontecer no futuro. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou antecipando despesa. Se eu antecipo despesa, isso aqui vai estar no meu ativo circulante. Porque ele teve vigência desde janeiro de 2017, ou seja, já foi todo o ano de 2017 e vai agora mais 12 meses, que é o ano de 2018. Então, vai estar lá no meu circulante. Se ele está no ativo circulante, ele faz parte da atividade operacional da empresa, tá? E aí eu estou pagando. Se eu estou pagando, né, é um valor negativo, é um consumo de caixa. Então, mais uma vez aqui, a atividade é negativa, tá certo? Então, prestem atenção na classificação das contas, que isso pode lhe ajudar bastante. Outra situação, os sócios integralizaram capital social em dinheiro no valor de 18 mil reais. Então, integralização do capital, sei se modificar a composição do capital, tanto próprio como de terceiro, eu sei que é atividade de financiamento. Então, aqui vai ser atividade de financiamento, e se está entrando o recurso na entidade, é um valor positivo. Contratação, né? Contratação de empréstimo bancário, contração de empréstimo bancário no valor de 5 mil. Ou seja, ele está adquirindo um empréstimo de 5 mil. Então, se ele está adquirindo um empréstimo, atividades de financiamento com valor positivo, porque ele está contraindo o empréstimo, então vai vir dinheiro para a entidade. Pagamento de juros sobre o empréstimo bancário no valor de R$ 250.
Ah, a professora disse que todos os juros em boletos, em empréstimos e financiamentos, se eu pago ou recebo, ele vai afetar o lucro da empresa. Então, vai ser o quê? A atividade operacional. E se ele está pagando os juros, né, que diz aqui, é um valor negativo. Empréstimo feito à empresa controlada no valor de 35 mil reais. O que é empresa controlada? É aquela empresa em que eu detenho o controle. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou emprestando valor para minha controlada. Então, isso é um direito que eu tenho a receber. E essas controladas estão lá nos meus investimentos. Então, aqui seria uma situação de ativo, né, de atividade de investimento. Então, vamos ter cuidado, tá certo? Eu tô emprestando dinheiro à minha empresa que eu tenho lá nos meus investimentos. Então, é uma atividade de investimento. E se eu estou emprestando, é porque está saindo recursos da entidade. O outro ponto, venda de metade do estoque por 40 mil reais. Eu estou vendendo o estoque para recebimento em 2018. Ó, não foi à vista. Então, essa situação aqui, ela não entra na DFC. O último ponto, reconhecimento de despesas diversas no valor de 30 mil, ó, despesas para pagamento em 2018, ó, então não foi à vista, então não entra também para minha DFC. Então, vamos continuar a questão. Fiz toda a classificação, observei o que é atividade operacional, de investimento e de financiamento. Aí, agora eu vou para a opção. Com base na NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinala a alternativa correta em relação à demonstração de fluxos de caixa da entidade em 31/12 de 2017, admitindo que ela siga os encorajamentos estabelecidos pela norma, aquelas exceções que eu falei para vocês e todas as situações. Então, o que é que diz aqui? Letra A. A atividade operacional consumiu 20 mil, a atividade operacional consumiu 24 mil, a atividade de investimento consumiu 50 mil ou a atividade de investimento consumiu 54.800. Uma dica. As opções só estão falando de atividade operacional e de investimento. Então, as atividades de financiamento não precisa a gente mexer. Então, para resolver essa questão, basta a gente fazer uma DFC de forma simples. DFC. Lembra que eu tinha falado para vocês podem fazer de forma vertical como horizontal, tanto faz. Eu vou fazer aqui de forma vertical. Professora, que forma seria essa? Eu vou colocar aqui, ó, de um lado, atividades operacionais. E vou colocar, olha, de outro lado, as atividades de investimentos, que é o que eu só quero. Porque não fala em financiamento nas opções de investimento. Então, eu vou pegar lá no exercício, né, lá na questão, todas as atividades que fazem parte das atividades operacionais e todas aquelas que fazem parte de investimento. Primeira, foi uma compra à vista, então foi uma saída de atividade operacional. Então, vou colocar aqui, vou mudar aqui de cor para ficar melhor. Então, vou colocar aqui uma compra à vista. Compra de mercadorias. Foi uma saída, então foi no valor aqui de, uma saída de recurso no valor de 20 mil reais. Então, valor negativo. Um consumo. Depois eu tive o quê? Uma outra atividade, que foi uma atividade de investimento, também um consumo, que foi a compra de uma moto. Então, eu vou colocar aqui, compra de moto, lá no ativo não circulante, também o valor negativo, no valor de 15 mil reais. Por quê? Porque só 50% dela que eu paguei à vista. Os outros 50% foi no ano seguinte. Vamos para a próxima. Foi um pagamento do seguro da moto. Aí eu disse a vocês, olha, seguro, né, está lá no ativo circulante. Então, seguro da moto. Apesar de ser, né, a moto ser um ativo não circulante, o seu seguro não é ativo não circulante, tá certo? O seguro da moto aqui foi uma questão de ativo circulante, tá?
no valor de 4.800. Vamos para a próxima situação. Eu tive aqui uma integralização do capital. Opa, eu não estou falando de atividade de financiamento, então essa questão aqui eu não vou falar dela. Contratação de empréstimo, também não estou falando de atividades de financiamento, então não vou falar dela, não vou colocar ela lá, né, na DFC que eu estou construindo. Agora, pagamento de juros sobre o empréstimo, sim, por quê? Porque eu identifiquei que é uma atividade operacional. Então, eu vou colocar aqui, ó, pagamento de juros. Segundo a norma, né, pagamento de juros ou recebimento são atividades operacionais. Então, eu estou pagando também é uma saída de recursos no valor de R$250, tá? E aí, tenho mais situações, né, que foi empréstimo feito à empresa controlada no valor de 35 mil. Eu fiz esse empréstimo para a empresa, né, que eu controlo, então eu dei dinheiro à empresa que eu controlo, então é uma atividade de investimento. Então, empréstimo à controlada. Controlada. Também uma saída de recursos no valor de R$35 mil. Então, vamos observar as demais situações. E aí, ó, as demais situações foi venda para recebimento no ano seguinte e foi despesas também para pagamento no ano seguinte. Então, não entra mais aqui nenhuma situação que possa afetar as minhas atividades, tanto operacionais como de investimento. Então, vamos somar aqui todos os valores para identificar o meu fluxo de caixa total. Então, meu fluxo de caixa aqui, de caixa total das atividades operacionais, foi o valor negativo de R$25.050. Tá certo? Então, ó, foi um consumo de R$25.050. Então, eu já consigo, né, eliminar aqui essas duas opções. Por quê? Porque o consumo das atividades operacionais não foi de 20 mil. E não foi de 24.800. Foi de quanto? 25,50. Então, eu já elimino essas duas questões. Então, a resposta provavelmente vai estar aqui. Então, vou somar mais uma vez, né, aqui, 15 mil negativo mais 15 mil negativo, mais 35 mil negativo, vai dar o valor de quanto? De 50 mil negativo. Então, aqui o meu fluxo de caixa total, foi o valor de 50 mil negativo. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Então, essa questão foi justamente para que vocês observassem, né, se saberiam classificar juros, se vocês saberiam classificar, né, esse seguro da moto, que é uma despesa antecipada, e até mesmo o empréstimo à controlada. Então, é uma questão bem interessante, que faz com que vocês reflitam bem todas essas situações. Elaboração da DFC, o que seria as exceções, tá certo? Para que vocês elaborem, que vocês consigam identificar. Lembrando o que é consumo e o que é geração de caixa, tá certo? Que eu falei para vocês. Tudo certo, pessoal? Então, a gente encerra falando sobre DFC e logo mais vou estar com novos vídeos falando sobre outras questões, tá certo? Dê sugestões, comentem nesse vídeo. Se tiverem dúvidas, podem falar também, tá certo? O que importa é que vocês consigam entender como é feita, tá, essa demonstração. E se vocês tiverem sugestões do que eu possa resolver, também vou receber com muito carinho, tá certo? Um abraço a todos e boa sorte!